propaga-se, combate o analfabetismo, mas vemos ainda contratação de pessoas analfabetas para exercer esta atividade de segurança. Isto fez com que a sociedade inculcasse nas suas mentes, ou fosse formatada a pensar de que todo segurança é analfabeta. E também do lado, alguns combatentes dessa nossa guerra fratricida, por serem espejados e ser colocados ao abandono, não tinham outra atividade para sustentar-se, para susterem-se. Então, como sendo pessoas treinadas militarmente, então não tinham outra atividade que poderia ajudá-los na sustentabilidade, não é, das suas vidas, não é? Então recorreram, obviamente, às empresas privadas para poder exercer esta atividade. E muitas dessas pessoas também, diga-se que, de passagem, também não tiveram aproveitamento acadêmico, porque muitos foram retirados das escolas para cumprir o serviço obrigatório, o serviço militar obrigatório. De um lado, mas já vindo mais para cá, dado a situação econômica e o contexto social, que o tecido social está gastado, sobretudo a franja social juvenil, então não tinha-se outra opção senão mesmo essa de poder também enveredar por empresas de segurança privada. Algumas foi mesmo por vontade, sentiram-se em procurar por esse trabalho, mas outros por circunstâncias da vida, como é o meu caso. Eu quero contar aqui uma história assim um pouco assim curta mesmo, de forma curta, como é que eu parei a este trabalho. Eu, na altura, dava aulas, como chamamos, né, o garimpo, né, em alguns colégios, e posteriormente, dado os magros salários também, que também é um assunto que será abordado num outro momento, por razões de magros salários, aproveitei tirar uma carta de condução, depois imigrei para o táxi. Enquanto exercia o táxi, tive a infelicidade de raspar o carro de uma senhora naquela de fazer a ultrapassagem e pronto, exposto à oficina para podermos então custear os danos. O valor era muito alto e, não tendo o valor, o dono do carro entendeu pagar para que eu pudesse me endividar. Conheceu a casa dos meus pais, obviamente, e depois, não havendo possibilidade de poder retribuir esse dinheiro, porque o táxi não estava a dar para nada, então alguém ultimamente informou-me sobre conhecer uma empresa em que admitiam os motoristas. Esta empresa chama-se Integrity, está sediada aqui no Morro Bento, passo publicidade. E então, levou-me até lá, posto lá, a gente fomos selecionados, mas depois a infelicidade foi ouvir de que não há vagas para motorista, mas apenas para vigilante. Uma vez que eu já estava numa situação de endividamento, o prazo que me fora dado já havia terminado, não tinha outra opção senão mesmo aceitar esta vaga. Pronto, assim acabei de entrar na segurança, com a promessa de que mais tarde poderiam me trocar de função, mas isso não aconteceu. Este é um assunto à parte. Dando prosseguimento ao assunto em questão, dali acabei então saber um pouco sobre os meandres desta atividade, que no princípio houve um receio tão enorme, sabendo já como é que funciona, quando fora dela ouvia sobre ataque de segurança por aí, em confronto com os marginais, enfim, pronto, isso gerava algum medo, mas depois as tantas dentro dela pude ver de que, afinal de contas, não passa de meras falácias.
E ali ficamos, não é? Fiquei, digo, eu e outros tantos colegas que acabamos de ficar como vigilantes. E neste percurso da vida, nesse percurso, nessa experiência toda, pude ver muita coisa, umas boas e outras menos boas. Eu falarei destas menos boas e também depois das boas. Nas menos boas, começo por dizer de que o que vi de menos bom neste trabalho é a desvalorização do corpo de segurança, nesse caso. A falta de assistência do ponto de vista do uniforme, a falta de assistência da alimentação, às vezes as péssimas condições de trabalho,